Você, por acaso, sabe a importância do assunto República da Espada? Se você não sabe o que aconteceu de 1889 a 1894, já é para começar a ficar preocupado. Então, sabe o que você tem que fazer a partir de agora? Cola com a gente. Não tem fórmula, é só estudar, vai lá feliz e tranquilão e gabaritar. Por isso, nunca te pedi nada. Por favor, se inscreve e ó, pim, dá um like que todo mundo vai viver a vida feliz. Você aprovado e o canal bombando. Fechou? Então é isso. Olá! Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a República da Espada. A República da Espada, ela tem um período provisório, ela tem um período do governo Deodoro e ela tem um período do governo Floriano Peixoto. Primeira coisa que você tem que saber, lembra daqueles grupos que se sentiram desprestigiados depois da Guerra do Paraguai? Isso aí, perfeito, tá? Esses grupos, entre esses personagens históricos que estiveram envolvidos no episódio da Guerra do Paraguai, nós temos Deodoro da Fonseca e o alagoano Floriano Peixoto. Perfeito? Então esses dois são os que vão ser os protagonistas da chamada República da Espada. República da Espada porque era uma república de características e controle de governadores militares. Ok? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. A gente vai começar falando sobre o período provisório, a política interna adotada pela economia brasileira e também vamos falar sobre o início e o desfecho do governo de Deodoro da Fonseca, ok? Então presta muita atenção. Vamos lá. A República foi proclamada 6 dias depois do último baile da corte. Lembra disso? Então, ela foi proclamada aí, tá? A República. Posteriormente a essa proclamação da República, você vai ter diversas correntes políticas. E nós separamos as que são protagonistas da situação. Bom, você tem a corrente política de pensamento jacobinista, que tem uma relação direta com os jacobinos da Revolução Francesa. Você tem os liberais e você tem os positivistas. Então, olha só. Para começar, vamos falar de um por um. É fácil. A corrente liberal, ela defendia um Estado muito pouco interventor. Por isso que era liberal, né? De liberar mesmo, de deixar a coisa acontecer por si só ou um pouco mais frouxa. Logo, ela defendia uma baixa ou uma pouca intervenção governamental. Posteriormente, a gente tem a corrente de pensamento jacobinista, que significa a participação direta, tá? Ou seja, um governo que é centralizador. E, por fim, a corrente que alimenta o pensamento militar e que vai promover isso, que é lema da bandeira nacional, é a corrente positivista. O positivismo é uma corrente filosófica criada por Auguste Comte. E diga-se de passagem, ele também é classificado na história como o pai da sociologia. Então, a corrente positivista, ela vendia a ideia de que o governo é o solucionador dos problemas, tá? Então, você vai entender que só era possível resolver ou administrar situações e problemas mediante a palavra ordem. E o cumprimento de toda essa ordem geraria o que nós chamamos de progresso. Por isso, na bandeira nacional, você tem um lema ordem e progresso, que é um lema positivista. Perfeito? Fica a dica, porque sociologia também aparece no Enem. Bom, quais são, então, as medidas adotadas dentro do período provisório? A primeira delas foi a dissolução das assembleias provinciais. Lembra que as assembleias provinciais davam autonomia a essas províncias. Então, esse governo, diga-se de passagem, você vai achar engraçado, era centralizador.
Por que eu estou te dizendo que você vai achar engraçado? Porque uma das maiores críticas a Dom Pedro I e uma das maiores críticas a Dom Pedro II era justamente por exercerem governos centralizadores. E quando os militares assumem o poder, a política que eles adotam também é centralizadora. Então, na verdade, isso evidencia para a gente um não desejo de deixar de ser centralizador, mas passar a centralizar. São coisas completamente diferentes, certo? Bom, os presidentes das províncias, então, foram exonerados. E os presidentes que foram escolhidos eram presidentes escolhidos pelo governo provisório, tá? Isso nada mais é do que um ato de tirania, né? Províncias viram estados. Então agora a gente vai romper com nomenclaturas utilizadas durante o Segundo Reinado e nós chamamos então as províncias agora se tornam estados, unidades federativas. E diga-se de passagem um elemento muitíssimo inteligente. Você lembra que um dos pilares que gerou o enfraquecimento do Segundo Reinado foi a questão que envolvia a igreja? Pois é. Esse é o ponto. Então agora, esse governo republicano, ele vai fazer uma jogada muito inteligente. Qual jogada é, Gustavo? Ele vai romper. Então é um Estado laico. Existe então um processo de separação entre Estado e igreja, tá? Esse é o cenário. E aí, você vai ver aqui no quadro uma ideia e um projeto, uma constatação, um desejo de fazer uma ruptura com os símbolos imperiais. Por quê? Porque era necessário que a República apagasse da cabeça das pessoas a ideia de império, para não mais alimentar a volta desse regime ou o desejo por ele. Então, por exemplo, se você tinha a rua chamada Rua do Imperador, o nome dela foi trocada para Rua da República. Então, você teve um processo de substituição da nomenclatura de tudo aquilo que remetia ao Império. Tanto é que a bandeira do Brasil tinha o brasão dos Bragança. E ela é trocada pela bandeira nacional como nós conhecemos hoje. Diga-se de passagem, houve inclusive uma tentativa frustrada de organizar um concurso público para mudar o hino nacional brasileiro, sendo que todos os hinos que chegaram ao concurso não eram tão bons e não agradavam tanto assim as pessoas, e o único elemento imperial que foi mantido foi justamente o hino nacional. Perfeito? Grave isso aí porque isso é importante. A República, para se consolidar, ela necessitava apagar da memória recente das pessoas a ideia de Império Brasileiro, ok? Não se esqueça mais. Bom, fechou. E aí, então, você vai ter um cenário. Bom, se o cenário que gerava instabilidade a Dom Pedro II era o exército, a igreja e os cafeicultores, a partir do momento que o exército assume o poder, ele já está lá em cima. E aí sobra na parte de baixo a igreja e os cafeicultores. Rompi com a igreja, fiz o Estado laico. Opa, a igreja não me perturba mais. A igreja não me incomoda mais. Sobrou a elite rural. Só que eu não vou dar mole. Eu não vou dar bobeira. Então eu vou pegar essa elite rural, eu estou falando dos cafeicultores, eu estou falando dos antigos barões do café, que vão ter que ser trocados de nome, porque os títulos de nobreza eram referentes a um período imperial, então esses barões do café vão se tornar futuramente coronéis, que tem a ver com uma relação de patente militar, e eles então vão receber cargos e poder dentro do cenário político. Então, ou seja, os militares foram altamente audazes e inteligentes a colocar e dar importância no poder para o único polo que poderia se opor a eles e gerar instabilidade governamental, certo? Aí ele diz lá, Forças Armadas também ganham poder com cargos políticos. Agora, vale a pena você entender que isso lá na frente vai te trazer problema, porque essa concentração do poder militar ficava
exclusivamente nas mãos do Exército. E lá na frente, dentro desse próprio governo da República da Espada, você vai perceber que a Marinha vai exigir o seu pedaço nesse bolo, ok? E, para variar, como tudo mudou muito de lá para cá, a população continuava excluída, certo? Então a população brasileira, o povão de verdade, né, o grande contingente, não tinha noção daquilo que estava a acontecer. E aí, a partir desse momento, em 1891, você vai ter uma política interna com a proposta de crescimento do Brasil, atribuída e realizada, pensada pelo maior intelectual da época, que era Rui Barbosa. E ele chama essa política de política do encilhamento. Afinal, Gustavo, o que você está querendo dizer com esse nome dessa política? Bom, encilhar significa uma analogia. Por quê? Encilhar é preparar o cavalo para correr. Então, o cavalo representa o Brasil e esse encilhamento era esse arranjo econômico para fazer com que esse cavalo pudesse correr. Colocar estribo, colocar a sela, colocar, né, os elementos que vão promover com que esse cavalo seja controlado e para ganhar velocidade. Então a política de encilhamento, ela fazia essa menção, né, a preparar o Brasil economicamente para desfrutar de um crescimento econômico a médio, longo prazo. A outra interpretação do nome dado à política de encilhamento é que a situação era arriscada demais e parecia muito com um ambiente arriscado de apostas dentro de um hipódromo, como se fossem corridas de cavalo. Qual era a ideia do Rui Barbosa? Ele queria liberar um sistema de créditos, aliás, ele liberou. Ele queria fomentar a economia, promovendo com que as indústrias incipientes pudessem ser fundadas e criadas no Brasil graças a um capital de investimento nacional. O único problema é que a gente está falando que é no Brasil. Então, esse sistema de liberação de crédito, ele passava a funcionar a partir do momento que você abre uma empresa. Para quem já abriu uma empresa, é simples. O que você tem que entender? A primeira coisa que você precisa para abrir uma empresa é a parte formal. Eu estou falando de papel. Então a empresa primeiro precisa existir no papel para depois existir fisicamente ou simultaneamente. Então, muitas empresas foram abertas no papel, mas muitas dessas empresas não existiam. Então muitas pessoas deram um golpe no governo pegando esse dinheiro. Sim, já existia o esquema do laranja, tá? Ou seja, essa política, essa ideia de Rui Barbosa virou-se um tiro pela culatra e acabou saindo pior do que a encomenda, tá? Por quê? Porque foi emitido muitos sistemas de crédito, a industrialização brasileira não aconteceu da forma como era esperada, ok? E aí, então, a gente tem uma situação problema. No mesmo ano, em 1891, vai ser realizada a primeira Constituição Republicana, datada de 24 de fevereiro de 1891. Olha para ela aí, vai aparecer na sua tela. Conseguiu visualizar? Bom, o que defendia essa Constituição? Primeiro, o mandato presidencial seria de 4 anos, como é hoje ainda. O voto era direto, ou seja, o que isso significa? Era um sistema republicano democrático. Então, quem deveria eleger o presidente seria a população. Voto direto. E aí, alguns direitos foram atribuídos ao cidadão brasileiro, como certidão de nascimento, certidão de casamento civil e, por fim, atestado de óbito. Então, agora você tinha o direito de nascer, o direito de casar e o direito de morrer. Ok? E, diga-se de passagem, Deodoro da Fonseca é eleito pelo Congresso. Opa! Chegamos à primeira contradição. Se na Constituição defende-se uma eleição direta e Deodoro da Fonseca é eleito pelo Congresso, essa eleição foi indireta, o que caracteriza para a gente uma supressão de direitos civis
configurando assim um período ditatorial, ok? Ditadura tem relação com suprimir direitos públicos. Basicamente é isso. Mas a Constituição Republicana Brasileira foi inspirada na Constituição norte-americana. Diga-se de passagem, a gente já mudou a Constituição várias vezes. E a Constituição americana é aquela mesma desde a fundação dos Estados Unidos. Então eu separei a imagem para você conseguir entender o quanto foi inspirada na Constituição norte-americana. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Repara que os momentos da história também representam para a gente mudanças na grafia. E o Brasil aí, nessa época, era escrito com a letra Z, ok? Então, é basicamente para você conseguir formar uma visualização. Agora vai aparecer para você uma outra imagem. Vê se você consegue perceber. Foi? Ótimo. O que acontece? Deodoro da Fonseca se mostra bastante autoritário, sendo que o Brasil já tinha experiências negativas com relação a processos políticos de autoritarismo. Então, o Congresso Nacional, ele cria uma lei chamada de Lei da Responsabilidade. E dentro da Lei da Responsabilidade, ela tinha como principal objetivo limitar os poderes do Deodoro da Fonseca. Vale a pena você entender que Deodoro da Fonseca, extremamente incomodado com a criação dessa lei ou dessa proposta, dissolve o parlamento. Engraçado, eu já te ensinei lá nas nossas primeiras aulas que a história só se repete. O que muda é o ano e os personagens. Você lembra que quando tentaram limitar no primeiro reinado os poderes de Dom Pedro I, ele dissolveu a Assembleia Geral e ele fundou o poder moderador? Pois é, quase 100 anos depois, você vai ter Deodoro da Fonseca insatisfeito com a proposta da Lei da Responsabilidade, dissolvendo o parlamento. Então isso evidencia mais uma vez a força e o tamanho desse caráter centralizador do então herói da Guerra do Paraguai. Adoentado, cansado e sem nenhum apoio, Deodoro da Fonseca, então, no ano seguinte, renuncia ao cargo. E, consequentemente, quem assume o poder vai ser o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Para quem não sabe, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eram opositores, mas naquele momento da história, as eleições para presidente e vice, elas aconteciam em separado, ok? Então, isso significa que foi possível juntar esses dois personagens num único momento ou num único governo, ok? Agora, nós vamos partir para a resolução de 3 exercícios, tá? Então a primeira questão que vai aparecer para você é uma questão da ESA, e ela diz assim: a política de emissão de dinheiro em grande quantidade que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca ficou conhecida como... Bom, a letra A diz encilhamento. Lembra que a política de encilhamento foi pensada e articulada pelo maior intelectual da época, que era Rui Barbosa, que tinha o objetivo de promover o avanço da industrialização brasileira com a criação de indústrias? Então, por conta dessa justificativa, o gabarito da nossa questão é a letra A. Agora vamos para B. Crise de 29. Bom, nós estamos falando de um fenômeno que acontecia no Brasil. A crise de 29 é conhecida por 3 nomes. Crise de 29, Grande Depressão ou Crash da Bolsa de Wall Street. Eu estou falando da crise norte-americana, que você tinha muitos produtos, poucas pessoas para comprar e a quebra da Bolsa de Valores norte-americana em 1929. Então ela está errada, a letra B.
porque ela é uma crise americana e não uma crise brasileira. E segundo, porque ela é de 1929. E o período que a gente está tratando aqui é de 1889 a 1894. Então ela está errada 2 vezes. Por esse motivo, nós podemos eliminar com tranquilidade a letra B de bola. A letra C, crise contestada. Bom, a guerra do contestado, ela vai acontecer lá na frente, durante a República Velha, só que ela vai acontecer depois da República da Espada. E a Guerra do Contestado, ela reivindicava a posse de uma porção territorial nos estados de Santa Catarina, tá? Portanto, a letra C se classifica como errada. Queda do Banco do Brasil. Bom, dentre as diversas heranças do período joanino, uma das que mais foi dada como certa e que existe e que funciona até os dias de hoje e que não houve período de queda foi o Banco do Brasil. Portanto, a palavra queda faz com que a afirmativa esteja errada. Letra D. E a letra E diz queda do Marechal de Ferro. Eu estou falando de um período que está atribuído a Deodoro da Fonseca. E o Marechal de Ferro, para quem não sabe, é o apelido dado a Floriano Peixoto. Portanto, ele vai vir após e não antes, tá? Então, se você não sabe que Marechal de Ferro faz menção a Floriano Peixoto, você pode errar essa questão. Ou seja, tabelinha, vamos lá? Floriano Peixoto é a mesma coisa que Marechal de Ferro, que é a mesma coisa que o Consolidador da República. Portanto, a letra E está errada e o gabarito é a letra A, como nós vimos na aula de hoje. Ok? Agora olha a próxima questão. Essa questão vai ficar um pouquinho mais difícil para a gente, mas isso não significa que vai dificultar o nosso entendimento. Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui. Opa, olha o não aí, ó, todo em caixa alta, questão da Mackenzie. Então já começou a ficar mais difícil. Letra A. Insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea. Bom, isso realmente aconteceu. Porém, isso aconteceu no Brasil Império e não no Brasil República. Então, um detalhe bem bobo faz com que você elimine a letra A. Vamos para B? B. A ascensão do Exército após a Guerra do Paraguai, passando a exigir um papel na vida política do país. Beleza. Isso também significa que aconteceu também, tá? O Exército exigiu essa projeção, ok? Que não foi atendida. Letra C. A perda do prestígio do governo imperial junto ao clero após a questão religiosa. Você sabe que esse episódio também aconteceu. Nós vimos aqui, quando falamos sobre o fato do Papa proibir a entrada de membros da maçonaria com relação a frentes religiosas. E por Dom Pedro II não respeitar a ordem, se gerou um clima de animosidade. Letra D. A oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do Oeste Paulista, defensores de maior autonomia administrativa. Eles fizeram isso, isso aconteceu, tá? Então, portanto, também não tem nada de errado com essa questão. Olha a letra E. O alto grau de consciência e participação das massas urbanas. Atenção, massa. Massa é instrumento de manobra. Então, massa não vai ter uma alta consciência, nem uma grande participação. Ó, o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo de proclamação da República. Já vimos aqui, mais de uma vez, que Laurentino Gomes dizia: e o povo, sem entender nada do que acontecia, assistia a tudo aquilo bestializado. Porque a população comum não tinha a mínima noção do que estava acontecendo ao ser proclamada a República do Brasil.
Portanto, o gabarito dessa questão é a letra E. Ok? Então, vamos para mais uma. De novo, uma questão do Mackenzie. Diz assim, frase do próprio Deodoro da Fonseca, tá? Não posso mais suportar esse congresso. É mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil. Os grandes problemas relacionados a administradores de instituições se encontram quando a vontade própria ou a vontade particular se sobrepõe ou sobrevalece sobre a ideia do que seria bom para a instituição. Então essa vontade não é para a felicidade ou bem do Brasil, mas é para a vontade e felicidade do próprio Deodoro da Fonseca. A afirmação anterior que antecedeu o golpe do Marechal Deodoro, quando ele vai dissolver o parlamento, ocorreu por quê? Letra A. Tanto quanto Fernando Henrique Cardoso, olha o salto que a história deu, Deodoro não conseguia aprovar as reformas administrativas e da Previdência. Te contar uma coisa, nem Fernando Henrique Cardoso também conseguiu fazer reforma da Previdência. E isso nunca foi proposta de Marechal Deodoro da Fonseca. Reforma da Previdência é algo bem atual que acontece no governo Temer. Portanto, a letra A está fora. B. O Congresso aprovara a Lei de Responsabilidade. Eu acho que eu já ouvi você falar sobre isso hoje, que reduzia as atribuições do presidente criticado pelo autoritarismo. Opa! Achei o gabarito. O gabarito da questão é a letra B de bola. Lembra? Deodoro se sente incomodado com a limitação dos seus poderes, assim como Dom Pedro I, fez lá atrás, e ele então vai dissolver o parlamento, assim como Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte, tá? Gabarito é letra B, não conta pra ninguém não. Letra C, o governo de Deodoro marcado por atitudes democráticas. Ué, se eu acabei de dizer pra você que ele é autoritário, como é que ele vai ser autoritário e democrático ao mesmo tempo? É extremamente antagônico e eu não tô ficando maluco. Então a letra C tá fora. Letra D, eleito pelo povo em pleito direto. Ei, Deodoro foi eleito pelo povo? O voto era direto, mas Deodoro foi eleito pelo Congresso. Você aprendeu isso hoje. Portanto, você vai falar com certeza. A letra D está fora. E a letra E? As bem-sucedidas reformas econômicas do seu governo provocaram... Desculpa, deu até vontade de rir, né? As bem-sucedidas reformas econômicas de seu governo. Qual? A política do ensinamento? Que deu errado a beça? Então, as bem-sucedidas reformas econômicas de seu governo provocaram a insatisfação de grupos atingidos pelos seus privilégios. Mais uma vez, você consegue entender de maneira bem óbvia que a letra E também está errada, ok? Agora, preste atenção na imagem que vai aparecer para você. Governo Deodoro da Fonseca. Coloquei a imagem dele aí no cantinho e coloquei lá. Instável devido ao seu autoritarismo. Dissolve o parlamento, falta-lhe apoio e, por fim, já adoentado e sem apoio, Deodoro da Fonseca renuncia. Ok? Então é isso. Te vejo na próxima.